Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Chinelada Sistêmica. Aquele podcast que não passa a mão na cabeça, não, mas ele faz você ter clareza mental em muitas direções através do conhecimento. Eu sou Simone Bernardino, mentora sistêmica de empresários, e hoje eu tenho uma satisfação imensa de trazer aqui um dos maiores palestrantes que eu conheço. Além disso, é uma pessoa que tem 400 mil pessoas impactadas e que já transformou inúmeras vidas. E eu não sei como é que ele arruma um tempo na agenda dele para mim, então eu só posso ser grata. E eu vou receber aqui Ali Badawi. Ali, fale aí um pouco de você, como é que é essa história aí de 400 mil pessoas impactadas? Olá, Simone, prazer enorme poder estar aqui. Eu já trabalho no ramo de treinamento há aproximadamente 32 anos, profissionalmente com CNPJ, eu tenho 22 para 23 anos, mas eu trabalhei na faixa de uns 8 anos como hobby mesmo, tá? As pessoas, Ali, quanto é que você me cobra? Faz um coffee break que eu vou lá. E eu fiz isso durante alguns anos. Até que um dia um amigo meu, ele falou, por que você não cobra? Tá? Esse trem é bom. Aí eu cobrei dele, ele pagou. Falei, opa, funciona, né? E a gente começou ali por volta de 2003, com o CNPJ, empresa, começamos a trabalhar e verificamos que existia uma lacuna muito grande no mercado. E qual que era a lacuna? O Brasil tinha uma cultura que palestras eram uma noite e cursos eram várias noites. Mas palestras eram para grande público e cursos eram para pequeno público. E a pergunta é, por que não fazer um curso com várias noites? A gente começou com 5 noites para grandes públicos. A gente começou isso em maio de 2003, deu muito certo. E de lá para cá, como eu falei, né, impactamos aproximadamente 400 mil pessoas, certo, nos nossos treinamentos. Certo, isso estou falando só dos treinamentos presenciais. Você foi um dos pioneiros em Mato Grosso. No Mato Grosso tinha alguns profissionais na época, eles não estão mais no mercado, mas a gente estava entre esse grupo. Mas era muito assim, a palestra, né, uma noite, ou se fosse um curso era para 20, 30 pessoas. Nosso primeiro curso, eram 5 noites, deu 544 pessoas. E me diga o seguinte, nesse desenvolver de pessoas, de empresas, qual foi, assim, o seu maior desafio nessa área? Que boa pergunta. A gente teve poucos desafios porque a gente não pensava muito, certo? Eu tenho uma teoria que quem pensa muito tem muita chance para desistir. A gente acreditava em algo, colocava em prática, tanto é que esse curso que deu 544 pessoas, a nossa meta era para 200 pessoas, tanto é que faltando umas 2, 3 semanas para o curso, a gente teve que mudar de salão, porque não cabia todo mundo na sala, e a gente foi fazendo, tá? Nós tínhamos uma habilidade muito grande, ainda temos, de vender presencial. Né? Eu sei que hoje o mundo, né, migrou fortemente para o mundo digital. Nós temos pessoas hoje que impactam centenas de milhares de pessoas em um único treinamento no mundo digital. Nós não, nós temos empresa por empresa, certo? Sentávamos, explicávamos o curso, certo? E na época era assim, comecei eu e um sócio, depois eu e mais um segundo sócio, nós éramos 3 no começo, e a gente ia vender. Então eu vendia o curso, eu cobrava o curso, eu entregava o curso, fazia a portaria e, se precisasse, fazia o cafezinho também. Ou seja, era só nós. Chegou um momento que a gente tinha lá 40 e poucas pessoas dentro da estrutura, certo? Hoje a estrutura está mais enxuta, nossas vendas são feitas hoje mais para o mundo digital. Veja só, os cursos continuam presenciais. A gente faz a venda digital e entrega de maneira presencial. E qual é a área, assim, de todos os treinamentos que você já deu até hoje, você tem sempre um queridinho dentro da gente, né? Qual é? Você me contou aí algumas coisas, mas eu quero que O que eu mais gosto é liderança, tá? O que o mercado mais compra é vendas. Então, um curso de vendas, ele é mais comprado. O que é mais comprado, né? A gente coloca ele no ar e rapidamente as pessoas começam a entrar em contato. O liderança não, o liderança ele tem que ser trabalhado, né? O liderança é um conceito novo, conceito extremamente necessário. Eu acredito fortemente que o fator isolado mais importante para o sucesso ou fracasso de uma empresa está na qualidade dos líderes. Sim, né? sim. Empresas são feitas de pessoas, pessoas são feitas de líderes, líderes bons, pessoas boas, uma empresa de qualidade, líderes equivocados, pessoas equivocadas,
salve-se quem puder. Então, eu gosto muito do liderança e eu tenho um curso que a gente chama de Atitude, Vencedores e Perdedores. A gente vende ele também com o nome do Poder da Escolha, que é um curso 100% comportamental que eu gosto muito. Eu tenho 14 cursos no catálogo, mas o Liderança e o Atitude são bem diferenciados. E era isso que eu ia perguntar para você, assim, trazendo um conceito do Tim, né, o Tim Gallagher, que é o pai do coaching, você também teve a oportunidade de conhecê-lo. Quando a gente fala sobre liderar, o Tim traz uma abordagem muito comportamental, muito no sentido de, se você não entender o seu jogo interior, quem você está aí dentro, você não consegue nem delegar, nem criar os processos e nem, digamos, coordenar uma equipe. Você percebe isso na sua prática de 22 anos, treinando líderes, trazendo consciência para as empresas? A necessidade do comportamental dentro delas? Eu não diria que liderança é comportamental. Liderança só é comportamental, tá? A técnica, ela é um efeito aqui fora do que acontece aqui dentro, né? Se eu tenho desafios com autoridade, se eu tenho desafios com poder, se eu tenho desafios com dinheiro, tudo isso tem a ver com a minha relação, né, com esse eu interior, com a minha relação com a minha raiz e tudo mais. Então, é muito comum ver pessoas que eles entendem que o líder, ele performa melhor que o chefe, né? O líder desperta nas pessoas que elas têm de melhor, o chefe desperta o que elas têm de pior, mas ele não consegue controlar a mão pesada. Pegando o gancho aí, explica aí um pouquinho sobre chefe e líder, já que você gosta tanto desse Vamos lá. assunto, para que a gente possa aprender um pouco sobre Na chefe era e industrial, líder. estou falando em 250, 300 anos atrás, certo? Foi a primeira vez que nós fomos trabalhar várias pessoas sobre o mesmo teto. Até então, nós estávamos na era da agricultura, as pessoas trabalhavam a céu aberto, né? E, de repente, nós começamos a trabalhar vários sobre o mesmo teto. E os pensadores, na época, se questionaram como liderar e administrar uma empresa. Eles foram buscar dois grandes modelos na época, né? A maior organização do mundo na época, 250 anos, era a Igreja Católica, e um outro lugar onde a administração era vida ou morte, um lugar chamado Exército, né? E eles adotaram o estilo de liderança do Exército, coisa mais simples do mundo para entender. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Dentro das indústrias tinha uma figura que tinha como função mandar. E o resto, se tivesse algum juízo, iria obedecer. A essa figura, na época, deu-se o nome do chefe, né? Qual era a função do chefe? Mandar e controlar. Controlar o quê? Tudo. A hora que chega, a hora que sai, o que fez, o que deixou de fazer, se foi no banheiro e o que fez no banheiro. Mesmo porque na era industrial não se contratava pessoas, não se contratava seres humanos. Eles colocavam grandes anúncios escritos assim: contrata-se mão de obra. Precisava apenas o quê? De um par de mãos, né? Tempos modernos com Charlie Chaplin. Sim. É um retrato disso. O desafio é que a era industrial acabou na década de 80 do século passado. E veio uma era tecnicista. Já estamos aí há mais de 40, quase 50 anos dentro de uma nova era, chamada Era do Trabalhador do Conhecimento. Na Era do Trabalhador do Conhecimento, as empresas, Simone, não precisam mais que as pessoas tragam apenas o par de mãos. Precisa do par de mãos? Sim. Mas, acima de tudo, precisam que as pessoas tragam suas mentes e seus corações. E a mente e o coração é a primeira coisa que nós vamos perder se a gente tentar o quê? Controlar essa pessoa. A figura do chefe entrou em colapso. Criou-se uma nova figura, chamado líder. E aí vem a pergunta: qual a diferença entre o chefe da era industrial e o líder da era do trabalhador do conhecimento? Enquanto o chefe manda e controla, o líder ensina e liberta as pessoas. O grande desafio é que, se meu ouvido foi treinado na era industrial, Sim. se eu escuto a palavra liberta, liberdade na era industrial era sinônimo de bagunça, casa de ninguém, zona. Sim, sim. Não existe liberdade se não houver o quê? Responsabilidade. A válvula de controle da liberdade é o nosso nível o quê? De responsabilidade. Quanto mais responsabilidade uma pessoa tem, maior vai ser o seu nível o quê? De liberdade. Ali o cara não tem responsabilidade nenhuma. Não dê liberdade para ele. Então, a função do líder é ensinar as pessoas a terem responsabilidade. Eu vou ser mais complicado ainda, tá, Simone? Qual seria a principal função do líder? Ensinar as pessoas a pensar. E talvez algumas pessoas estão nos ouvindo, né? Um choque, né? Ai, Ali, todo mundo pensa. Não é verdade. Não.
A maioria esmagadora das pessoas não pensam. Tanto é que as pessoas ligam a TV, para a TV o quê? Pensar por Pensar elas. por elas. Tem gente que pensa através de grupo do WhatsApp. Imagina a loucura. E agora Tá? o IA, né? Certo? E olha que o IA vai ser o seguinte, tá? Quem sabe pensar vai usar o IA. Quem não Quem não sabe pensar vai ser vai usado ser pelo IA. usado por É ele. simples, né? É como aconteceu com a rede social, Com como o está Google acontecendo e com tudo, outros. né? Então vamos lá. Mas como é que ensina a pensar? Parando de dizer o que fazer. E começando o quê? A Perguntar. perguntar. Que então o líder- líder pergunta. Lidera através de perguntas. Porque através de perguntas eu entendo como as pessoas pensam. E entendendo como as pessoas pensam, eu consigo calibrar minhas perguntas e direcionar aquilo que eu quero Agora, é muito que as complexo pessoas quando a se gente direcionem. fala disso tudo e você entra numa empresa no qual a cultura organizacional dela ela não está bem definida, os processos não estão claros e o dono da empresa, né, o CEO, ele está ali, ele arruma um líder e quer que o líder faça com que todos os colaboradores partilhem de uma ideia que só está na cabeça dele, né? E aí eu te pergunto, hoje, quando você entra num cenário desse, você trabalha só a equipe ou você chega primeiro na parte do ápice da pirâmide antes de ir para a base? Qual o caminho aí? Toda mudança, ela só ocorre top-down. Sim, A mudança ou é de cima para baixo ou ela não é. Porque quando você entra na base e gera mudança, e essa mudança é contra a cultura, quebrou a empresa. você vai gerar dor, sofrimento, detalhe, dor para a equipe, dor para o gestor, dor para todo mundo. Então, ou a mudança ocorre de cima para baixo, ou ela mais atrapalha do que ajuda. Então, a cultura organizacional é o nosso jeito de fazer negócio. Sim, Aquela empresa está lá graças à a cultura. cultura. Se ela é boa ou ruim, esse é um outro caso. Se ela é uma cultura do século XIX, Sim, se ela é uma cultura, né, não manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou uma cultura, né, aberta, né, uma de cultura... autorresponsabilidade, autoliderança. Então, tudo isso tem a ver com o líder. Quando o líder está aberto à mudança, tudo é mais simples. Quando ele não está aberto à mudança, na minha opinião, tá? É jogar dinheiro, esforço fora. Não vai acontecer, tá? Porque você coloca pessoas em situações muito complicadas. Ok. E Ali, quando você olha hoje, assim, em nível empresarial, e o que você daria de, digamos, 3 princípios ou 3 características para um líder que está começando um negócio hoje, por exemplo? Que ele se intitula uma eu-presa, por exemplo. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Eu sou uma eu-presa. E aí? Ok, vamos lá. Eu vou começar pelo Gladwell. Eu gosto muito do Gladwell. Ele é um pensador americano sobre business. E ele fala uma frase que eu gosto muito. Todo empreendedor, no início, é um iludido. Vou repetir. Todo empreendedor, no início, ele é um iludido. Pode ser até que ele dê certo, e alguns dão, certo? Mas na cabeça dele, né, eu vou fazer propaganda, todo mundo vem, todo mundo que vem compra, todo mundo que compra paga, Minha família vai fica comprar, rico, né? isso, né? Então todo empreendedor, no início, ele é um iludido, certo? Mas a diferença está no nível de crença. A diferença está na paixão, no brilho nos olhos, Uhum. tá? Uma pessoa com brilho nos olhos, uma crença forte, com baixo nível de conhecimento, ele tem mais chance de dar certo do que aquele que tem doutorado, pós e tudo mais, mas não acredita naquilo que faz. Então, assim, primeira coisa, faça aquilo que te move. Te dá paixão de fazer. Posso fazer alguma coisa só por dinheiro? Sim, algum tempo. Depois de um certo tempo, ou essa pessoa vai entrar em depressão, ela vai ter crise existencial, alguma coisa vai acontecer para dizer que ela está no lugar errado. Sim. Tá? Faço aquilo que gosto daquilo que faço. Tostines, eu sou da geração, né? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Não importa. O que acontece é o seguinte, eu estou aqui agora. Eu tenho que estar presente. Se eu não estiver aqui de corpo e alma no podcast, a Simone me faz uma pergunta e eu respondo uma tremenda Outra. de uma bobagem. Não que eu não tenha capacidade de responder, mas que eu não estou de corpo e alma. Então, a primeira coisa que eu vou dar com esteja de corpo e alma. Se eu vou fazer isso por 6 meses, pro resto da minha vida, não importa. Se hoje, né, eu digo muito dentro das empresas, hoje é meu último dia de trabalho, então que seja
o melhor último dia de trabalho que alguém já teve aqui. Porque eu não trabalho para a empresa, eu trabalho com a empresa. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para ele, tá? Que ele se entregue de corpo e alma. Segunda coisa, tá? A palavra integridade é uma palavra pouco usada no nosso idioma, é ser inteiro, tá? Eu não preciso ser o super sincero, Inteiro, né? tá? Eu não preciso ser o super sincero, né? Ser grosseiro com as pessoas, mas assim, eu preciso não corromper aquilo que eu sou. Ali, isso aqui, se eu comprar isso, eu vou conseguir esse objetivo? Né? É muito comum as pessoas ligarem o nosso treinamento de vendas. Ali, se a minha equipe de vendas for no teu curso, todo mundo vai sair de lá vendedor? Eu falei, lógico que não. Vai mudar a vida das pessoas? Cara, eu tenho 58 anos, eu tento mudar a minha vida todo dia. Imagina alguém que vai num treinamento, mudou a minha vida. Mentira, mentira. Eu não tenho essa capacidade, ninguém tem. Sim. Jesus fez um trabalho enorme e até hoje as pessoas nem não entenderam direito. Então, assim, não muda. O que a gente pode fazer? Falei só, Simone, isso aqui é uma ferramenta. Se você usar, pode te ajudar bastante. Ali, se não usar, não serve para nada. Isso é integridade. Eu vou mudar a tua vida. Mau caráter, pilantra, Sim. desonesto. Então, seja íntegro. Tá? Então, de corpo e alma, integridade. E, certo? Aprenda a ser um empresário pobre, dono de uma empresa rica. Porque a maioria quer ser um empresário rico, dono de uma empresa pobre, vai fazer parte das estatísticas. 80% das empresas quebram no primeiro ano. Simples assim. E você acredita que o investir em conhecimento durante essa jornada de se tornar um empresário ao longo da vida é um fator determinante no resultado dele? Você passou por isso quando você começou, por exemplo, né? Você talvez tenha lido muitos livros, feito alguns cursos, ou estudado sozinho, não sei qual foi sua jornada, como é que o Ali como se desenvolveu para chegar aí onde está, mas é uma curiosidade que eu acredito que quem como eu sou treinadora, sou palestrante, e tem muita gente que me assiste que quer saber assim, como é que é esse cara? O que ele fez aí? Né? Isso já virou livro? Eu tenho mil curiosidades que todo mundo vai querer ouvir essas histórias, porque você é o rei das vendas, né? A gente se esforça bastante. É assim, eu acho que eu dei sorte, tá? A sorte não existe. Eu acredito na boa sorte, né? Quando a gente se expõe ao conhecimento, se expõe às oportunidades, coisas vão acontecer, boas e ruins. E a gente vai descartando as ruins e vamos aproveitando as boas e vamos seguindo a jornada. Em 93, eu e minha esposa fomos convidados para entrar numa empresa de marketing de multinível. Né? Uhum. E essa empresa, ela existe até hoje, ela é a maior do mundo, chamada American Way, a pessoa chama de Amway, certo? Nós entramos na Amway, é uma empresa de multinível, produtos americanos, caríssimos, certo? Na época, o padrão nacional, tá? Mas muito boa, uma empresa extraordinária. Só que essa empresa, ela tinha agregada a ela uma empresa chamada Professional Network, Pronet, que dava treinamentos para empreendedores, certo? E esses treinamentos eram cursos, palestras, fitas, livros, seminários, convenções, e eu e minha esposa mergulhamos de cabeça nesse sistema. Algum tempo depois, a gente acabou saindo dessa empresa, certo? Ela existe até hoje, muito séria, diga-se de passagem. E ali despertou em mim essa mentalidade de desenvolvimento, de aprendizado, de conhecimento, de hábito de leitura. Nós brasileiros não temos um hábito muito forte de leitura. E aí a gente continuou, certo? E aí a gente foi se expondo a outros negócios, outras oportunidades, certo? Hoje, minha esposa, nós temos 4 negócios, nós temos hoje 56 funcionários, certo? Nós já trabalhamos já há um bom tempo, a gente se dedica bastante a isso. E ao longo disso, o efeito disso, né? A Pronet foi uma semente, certo? E tudo que a gente vem colhendo até hoje, né? Foi as florestas que surgiram ao longo do caminho. Você tem algum livro aí que você indica para as pessoas constantemente? Vários. Depende muito do que a pessoa está buscando. Em liderança, o 8º hábito. O O oitavo hábito do Covey é algo assim. O Covey, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele falava sobre eficácia, né? Uhum. Mas o 8º hábito ele falava de grandeza. E quem quer entender liderança tem que entender de grandeza, certo? Vamos lá. Vendas, tem vários livros, tem Os Segredos da Arte de Vender com Zig Ziglar, certo? Inclusive um dos nossos
linhas de trabalho baseadas em cima do Zig. O Zig foi o maior treinador da história dos Estados Unidos, né? O maior treinador do mundo hoje é um cara chamado Anthony Robbins. Tony Robbins, Sim, tá? eu tive a O oportunidade. mentor do Tony era um cara chamado Jim Rohn, e o mentor do Jim Rohn, Zig Ziglar. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes com o Zig, uma vez no Rio em 95 e uma vez em Tampa em 96, certo? E lá a gente moldou um pouco muito a nossa forma de treinar, principalmente na área de vendas. Segredos da Arte de Vender. Tem um livro do Brian Tracy chamado Pensamento que Faz Vender, muito legal, certo? E aí, assim, meu livro predileto de todos chama Em Busca de Sentido, certo? Do Viktor Frankl, né? É um livro pesado, apesar de ser pequenininho, né? Ele narra um pouquinho o que é um campo de extermínio e ele explica por que algumas pessoas conseguem passar por situações extremamente drásticas e não cair, e algumas pessoas com algumas situações mais simples despencam, definham e fracassam, certo? Chama-se Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, que já não tem a ver com liderança nem com vendas, é um livro sobre sentido, sobre propósito. Ali, a minha área é liderança, mas ao mesmo tempo é uma liderança mais sistêmica, voltada para o pensamento das constelações familiares e organizacionais. E aí eu te pergunto, como é que você vê isso, essa interferência sistêmica, não sei se você tem acesso a isso, dentro das empresas, né? Quando vem lá toda uma hierarquia ou uma empresa construída por uma estrutura familiar, e que muitas vezes no processo sucessório nem o filho quer assumir aquilo. Né, e o legado está ali de muitos e muitos anos, e você vê essa interferência, eu não sei se você conhece um pouco disso, se você usa alguma dessas ferramentas. Acredito profundamente nisso, né? Minha esposa é consteladora. Hã, eu estudo bastante sobre isso por tabela, né? Ela é uma excelente leitora, ela vai lendo e à medida que ela Você vai lê, ela vai absorvendo. passando e ela fica horas lendo lá, a gente está na viagem, então a gente vai longe assim. E seguramente numa empresa, principalmente familiar, né? 94% das empresas no Brasil são empresas familiares e tem esse emaranhado sistêmico, né? Aonde começou, quem trouxe até aqui, quem vai levar adiante, se aquela posição está livre ou ela emocionalmente ela ainda Presa. está ocupada por alguém que fez parte da história e foi excluído. Todos esses processos. Isso é inevitável que ele reflete lá na ponta, tá? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, é uma frase comercial, mas é que ela reflete muito a liderança e o processo sistêmico, né? O final do dia conversa com a última linha, né? O final do dia, essa expressão dos jovens, né? O final das contas, no final do dia, conversa com a última linha. Ou seja, se uma empresa dá lucro, Sim. ela é próspera ou não, tem muito a ver como que esse organismo, a empresa é um organismo, certo? Está saudável ou deficitário. Tá? E aí a gente volta de novo para o padrão comportamental e as crenças, né? Porque se dentro desse sistema isso foi ensinado, mesmo inconscientemente, sobre sucesso, sobre fracasso, sobre falência, sobre integridade, consequentemente, a pontinha de lá, o resultado nem sempre é o resultado que o outro planeja quando ele pega essa empresa para tocar. Ali, eu tenho uma pergunta a fazer para você agora que é estrutural mesmo. O que um curso tem que fazer quando uma pessoa decide procurar um curso, uma mentoria, um treinamento, ou mesmo ir para uma palestra? Você, com a sua expertise, o que é que você acredita que precisa ser entregue ali? Tem muito a ver se a pessoa está aberta ou não. Se a pessoa está aberta à mudança, ao aprendizado, algo pode acontecer. Se ela não está aberta, talvez ela nem vai. Se for, certo? Entra por um ouvido, sai pelo outro, certo? O que um bom treinamento pode fazer para alguém que esteja aberto, né? Porque alguém pode no treinamento levar um copinho. O cara pode no treinamento levar uma atenção, né? Então você pode, o que eu venho buscar, né? O curso ele pode fazer com que a pessoa faça algumas escolhas. Essas escolhas faz com que a pessoa naquele instante mude a direção. A mudança de direção ao longo do caminho vai mudar a vida da pessoa. Ou seja, o curso não mudou a vida dela. O curso fez ela mudar o quê? A direção. A mudança de direção ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 17 anos, faz com que pessoas construam uma nova história. Então, o treinamento não mudou a vida da pessoa.
O treinamento fez com que ela escolhesse mudar o quê? A direção. É interessante você trazer isso, porque quando eu estive com o Tony em Londres, o Tony Robbins, uma das frases que mais me impactaram dele foi: quando você decide, você muda seu destino. E ali, eu estava tão propensa a fazer algumas mudanças na minha vida, e eu já tinha ido para inúmeros cursos, mas era um curso tão grande que eu dizia assim: será que um curso desse tamanho, com 23.000 pessoas, vai conseguir entregar algo? E aí, do outro lado, o meu lado de selfie crítico, julgador, né, analisava assim e dizia: será que o aprendizado vai acontecer? Será que algo vai mudar em mim? Eu tinha várias perguntas naquele ambiente, mas ali eu tomei uma decisão de mudança. E quando você me traz isso, eu trago para minha história, que a partir dali eu decidi sair de Cuiabá, morar fora do país, coisas que eu tinha passado a vida toda dizendo assim: um dia eu vou, um dia eu vou. Ah, mas foi o Tony que mudou? Não, fui eu que mudei a partir de uma frase de dizer assim: não, eu não posso me manter nessa zona de conforto, né? O que é que eu tenho que fazer de diferente que eu não estou fazendo? Então, a semente certa caindo num solo pronto, Pronto. é mais ou menos Ok. isso. Ok, isso mesmo. Certo? Ou quando o aprendiz está pronto, O o mestre mestre aparece. aparece. O mestre aparece. Bom, isso me lembra quando eu tive no meu treinamento com o Tony, que ele falava: quando você decide, você muda seu destino. E ali, para mim, caiu uma ficha e todos os meus questionamentos que eu tinha lá dentro. Como é que pode? Primeiro, eu ficava questionando como empresária, né? Como é que esse cara trouxe 23.000 pessoas para cá para dentro? Como é que ele consegue manter uma conexão com elas? Será que vai haver aprendizado? Então, nesse momento, meu eu julgador, que são as minhas crenças, ele ficava num tico e teco batendo ali. Mas eu saí de lá tão profundamente impactada com essa frase que eu disse: ou eu tomo uma decisão de mudança, ou eu vou manter a minha vida do jeito que ela está. E ali foi a hora que eu expandi para a Europa, decidi sair de Cuiabá e buscar novos horizontes. É como se a semente certa no terreno certo, preparado, caísse e florescesse. E ali também surgiu meu livro. Que legal. Surgiu meu livro Florescer. E falando de livro, você já lançou o seu livro? Não. Eu tenho muita curiosidade por isso há muito tempo, hein? Normalmente eu não entro nesse assunto, porque isso dá um problema lá em casa. Minha esposa quer me matar. Eu tenho 2 sócios que quiseram me matar, certo? Então, assim, durante muito tempo eu tenho muitas apostilas, eu tenho um monte de material didático, mas nenhum estruturado para ser um livro ainda. Ainda. Ah, por quê? Isso é uma boa pergunta, que eu ainda me pergunto. Oxe, eu quero Isso- ler esse livro, hein, gente? É muito Tá. aprendizado. Na verdade, eu montei um livro lá atrás, ele fui até a página 80, ele chamava Morre Praga, né? Porque eu tenho um jargão no treinamento chamado Morre Praga, né? E a ideia do pessimismo, da preguiça e tudo mais, né? Só que todo mundo adorou e minha esposa odiou na época e manda quem pode, obedece quem é marido. E aí agora ele virou uma linha mais soft, chamado Sem Mais Desculpas, a filosofia do vencedor. Que legal. Que está sendo moldado. Eu acredito que o ano que vem a gente tem alguma coisa mais estruturada. Se você tivesse que deixar algumas orientações para as pessoas, né, que buscam treinamento, que buscam desenvolvimento pessoal, profissional, quais seriam as regras básicas para que ela pudesse se abrir para buscar esse conhecimento? Porque muitas vezes aqui no Brasil as pessoas não acreditam muito que investir em conhecimento melhora o negócio ou a vida. Então elas acham que a coisa tem que nascer pronto, que o negócio já está ali e ele não precisa ser alimentado com conhecimento. E aí? Vamos lá. Nós somos um país relativamente próspero. Tá? Se o cara sair no meio do mato, ele acha uma fruta para comer. Se ele for na beira do rio, ele acha um peixe. Se o cara bater na frente da casa de alguém, alguém dá comida para ele. Certo? Como a gente não tem neve, não tem frio extremo, viver no Brasil é mais simples. Não que seja fácil, é mais simples, né? Numa região fria, se o cara não se prepara antes, na hora que chegar o inverno, ele não passa desse inverno. Isso fez com que a gente tenha uma mentalidade, falar, se não deu certo hoje, amanhã eu me viro. Se não der certo amanhã, depois de amanhã eu dou um jeito. Né? Num país com 30 graus negativo lá fora, não existe amanhã eu me viro. Tem que ser agora. Certo? Então, assim, a primeira coisa, a gente tem que aprender a planejar, certo? Mas só que planejamento
ele tem um segredo. Planejamento é feito de passos. Sim. As pessoas planejam saltos. Nosso cérebro ojeriza salto. Né? Tem gente que abrir uma empresa hoje, daqui 2 anos eu quero estar rico. Esse cara facilmente vai fracassar, certo? Quero abrir uma empresa hoje, em 2 anos eu quero estar com ela solidificada, sem precisar botar dinheiro lá dentro. Em 5 anos eu quero que essa empresa sustente a minha família com folga. Em 10 anos eu quero ter uma vida melhor nessa empresa. Legal. Como que eu vou fazer isso? Aos passos. Então, primeira coisa, quer crescer na vida, aprenda a dar passos. Toda vez que você pensar em saltos, você vai fracassar. Segunda coisa, a vida vai conversar com a gente. Ela conversa com a gente o tempo todo, né? Ela conversa com a gente no trânsito, ela conversa com a gente no saldo bancário, ela conversa com a gente nas nossas relações afetivas, certo? E eu só tenho que aprender a escutar. Tá? Tudo de errado acontece comigo. Coisas erradas acontecem com todo mundo. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas boas acontecem com pessoas ruins. A vida é assim. Detalhe, ela já era assim antes e vai continuar assim depois. Eu só tenho que aprender a dançar essa música, a dançar esse jogo. Certo? Eu sei que na hora que eu entrar em campo vai ter momentos muito bons e vai ter momentos muito ruins, porque isso acontece com todo mundo e eu não sou diferente. Então aprenda a continuar caminhando depois de cair. Então tá, aprenda a dar passos, aprenda a se levantar e caminhar depois que cair e se você acredita verdadeiramente no seu sonho, de novo, se você acredita verdadeiramente no seu sonho, nunca, jamais desista. Simples assim. Ali, uma pergunta aqui, e eu digo sempre que há sempre algumas perguntas de chinelada, e uma que me veio aqui quando você estava falando era sobre... Você teve algum momento que você falou assim, não quero mais, não vou fazer mais isso? Isso já passou em algum momento dentro da sua jornada como treinador, como empresário, de falar, Como não treinador, dá não. mais? Empresário, né? Como eu tenho vários outros negócios, né? Tem negócio que a gente chega um momento e fala, será que vale a pena continuar, né? O tal do custo de oportunidade. Como treinador, não. Não, hoje eu tenho negócios que às vezes me rentabiliza melhor que como treinador e eu dedico 80% do meu tempo como treinador. Aos 14 anos de idade eu estava assistindo televisão em casa, certo? E como eu tenho 58, estão falando de 40 e poucos anos atrás, o canal de televisão saía do ar às 3 horas da manhã, Sim. parecia umas barras coloridas, né? Tinha 3 canais de TV, era um sábado à noite. E começou um filme com um ator chamado Sidney Poitier, chamado Ao Mestre com Carinho. Já assisti esse filme. E naquele dia, aos 14 anos, eu olhei para aquilo e falei, cara, quando eu crescer eu quero ser professor. Eu não tinha ideia o que seria isso, não tinha ideia quanto é que um professor ganhava, se ele conseguia pagar as contas, nada. Naquele momento eu olhei para aquilo e algo despertou dentro de mim. Aos 17 anos, para completar 18, pela primeira vez eu entrei na sala de aula como um professor. Eu era uma professora adjunto, substituto, mas era um professor. E aos 17, hoje eu estou com 58, há 41 anos, eu entro em sala de aula, certo? Para viver essa voz interior. Então, em momento algum, eu parei para pensar que eu não queria mais ser o treinador. Em alguns momentos, eu mudei de rumo, de estratégia, de forma, de como fazer. Mas não perdeu o Sempre foco. na mesma voz. E como é que veio esse digital para você? Hoje, como é que você tem lidado? Porque você é uma pessoa de presença de palco, de público, né? Eu falo assim, porque eu tenho uma dificuldade muito grande desse distanciamento de pessoas, porque parece que quando eu tô ali e eu tô falando, eu olho no olho, eu olho, sentir, eu começo a entrar numa frequência tão diferente do que quando eu estou simplesmente numa tela falando só para mim, mesmo que eu vá impactar muitas pessoas, mas eu quero saber do Ali aí dentro. Como é isso? O digital é inevitável, certo? Não vai existir, o digital vai substituir o presencial? Não. Eles se somam, né? Eu fui para o digital de uma maneira muito simples, né? Tinha um nome chamado pandemia, né? Todos foram. Eu tinha Também fui. 6 equipes comerciais, 6 grupos, né? Espalhados em Londrina, Campo Grande, Cuiabá, Sinop, Manaus, né? Campinas. E, de repente, veio o digital, fecha tudo. E eu sou um animal, né? Presencial, certo? Veio a pandemia, fecha tudo e paramos.
certo? E uma semana a gente ficou em casa, olhando para a TV, né? Vendo tudo aquilo que estava passando lá. Depois de uma semana eu não aguentava mais ficar em casa. Aí foi, gente, tem que fazer alguma coisa. O Maurício trabalha com a gente, ó, temos que ir para o TI, chefe. Vamos lá. Na empresa, o pessoal me chama de chefe. Aí, vamos fazer uma reunião. Aí, vamos fazer uma reunião no Zoom, né? Para mim, Zoom era aquele produto de limpeza que limpava gordura, né? Eu nem sabia. Só para ter ideia, a nossa reunião começou meia hora atrasado, porque ninguém sabia entrar no Zoom, certo? 3 meses depois, nós estávamos fazendo o curso no Zoom. Dominando. 200, 300 pessoas, uma vez por semana, porque era... né, tinha que ter um volume grande, a estrutura da empresa era grande, certo? Nós estamos se adaptando. Voltou presencial, hoje eu estou no presencial. Eu tenho alguns cursos amanhã, por exemplo, eu tenho um curso para amanhã toda, né, no digital, um curso de liderança para várias pessoas espalhadas pelo país, certo? Mas a minha voz está no presencial. Certo? Faço digital porque quando eu faço um treinamento no digital, né? Eu vou atingir uma pessoa no interior do Ceará. Tinha uma outra pessoa, outro dia estava na Bolívia, outro no Paraguai. Eu nunca teria atingido essas pessoas se eu não tivesse no digital. Sim. Mas entre o digital e o analógico, eu sou apaixonado pelo analógico, pelo presencial, mas eu sei que o digital é um caminho sem volta. Ali, deixe sua rede social, como é que a gente acha você, né? Qual é a sua grande frase de encerramento, assim, que você deixa como mensagem para as pessoas? Meu Instagram é @alibadawi, ALYBADDAUHY. Levei 14 anos para escrever o sobrenome, certo? @alibadawi. Eu coloco vídeos lá de vendas, negociação, liderança, finanças pessoais e filosofia, tá? O que eu posso falar é que o seguinte, um dia você nasceu, abriu-se um parênteses. Um dia esse parênteses vai fechar, né? Entre esse primeiro evento e o segundo evento existe uma quantidade infinita de tempo. O que você escolhe fazer nesse momento é seu, é único, ok? Acredite, vai fechar. Até lá, você tem o livre-arbítrio, o poder de exercer as suas escolhas. Não jogue fora a oportunidade de exercer as suas escolhas. O momento é agora. Escolha. Muita coisa de aprendizado nesse podcast. Olha que eu nem contei uma história aqui que eu gostaria de contar, que um dia eu bati na porta dele, sem conhecer ele pessoalmente, mandei uma mensagem a ele e disse assim, preciso falar com você. E ele, estou chegando amanhã, me visite. E quando eu cheguei, eu disse, eu tenho um problema. Eu inventei uma moda de um treinamento internacional em Cuiabá e eu não sei vender. Não sei como eu vou cobrir as despesas disso. Eu não sei nada. Ele olhou para mim com muita calma, não sei se você se lembra disso. E ele disse assim, o que é que eu posso fazer? Quanto custa isso? Como é que funciona? Bom, gente, aquele dia eu me senti a melhor vendedora da Terra, porque eu vendi para a Ali, que era o cara que dava os maiores cursos de vendas, né? E era alguém que, para mim, era referência. Mas não foi só isso, foi o papel humano, né, em cima do sonho que eu estava trazendo, porque na realidade eu não tinha um pensamento estratégico sobre monetizar no evento. Eu diria que naquele momento eu era uma pessoa que tinha o sonho, o ideal, mas eu não entendia qual era o grande jogo ali. Eu só tinha uma paixão. Eu queria falar de coach, de desenvolvimento, eu acreditava naquilo e queria trazer aquilo para cá. Porque eu acreditava que se eu trouxesse, minha cidade mudava, meu país mudava. E aí ele me disse, da próxima vez, ele me trouxe um viés comercial disso, ele me disse, ó, da próxima vez, procure parceiros certos, me chame antes, que a gente não ia colocar só 500 pessoas lá, mas veja que isso pode ser muito maior. E você não sabe, mas aquele dia, assim, isso foi tão profundo, eu me emociono falando, e eu conto sempre de você quando eu falo sobre o meu acreditar, que hoje não seria possível se aquele dia você não tivesse me estendido o amor. Obrigado. Então, eu sou muito grata por você ter vindo ao podcast, né? Como entregar um pouco desse seu momento de vida, de informação. E é aí que eu digo para vocês, quando você decide, você muda o seu destino. E não tenha medo, vá lá e faça, porque foi isso que me fez chegar a você. Gratidão, a gente vai deixar aqui todas as redes sociais e fique ligado nas novas edições do Chinelada Sistêmica.